meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto super interessante que eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de entender um pouco mais a respeito. Hoje eu vou falar de sono, vou falar de alguns hormônios que são envolvidos aí no processo do sono e de um distúrbio muito conhecido que é a insônia, né? Primeiro, eu vou falar um pouco da insônia, porque muita gente tem esse problema, é um distúrbio e ele causa alguns outros problemas ao longo do dia. Então, o que é a insônia? A insônia é a ausência completa de sono, de vontade de dormir. E a pessoa que tem insônia, ela sofre outros problemas. Quais são esses problemas? Ansiedade, depressão, fome, cansaço extremo, fraqueza, alterações na pressão arterial. Então, é muito importante que a gente durma adequadamente para que a gente, ao longo do dia, consiga repor as nossas energias, né? Que a gente consiga utilizá-las de forma correta. Porque quando a gente está dormindo, a gente dá aquela descansada, o corpo relaxa, retoma tudo, para no dia seguinte você poder estar energizada para poder seguir aí com o seu dia, né? A gente sabe que hoje em dia, principalmente por conta da quarentena, tá difícil as pessoas dormirem adequadamente, né? Muitas pessoas trocaram o seu horário do relógio biológico, que é aquele relógio natural que a gente tem no organismo, que faz a gente acordar na hora e dormir na hora, sem que você acompanhe lá o seu despertador. Então, ele é natural. Muitas pessoas se atrapalharam aí com o sono, né? E acabaram trocando o dia pela noite e tá meio complicado, meio confuso, né? A pessoa vai dormir 3, 4 horas da manhã, acorda meio-dia, 2 horas da tarde e por aí vai, né? Daí tem alguns cochilos ao longo do dia e depois à noite parece que ligou no 220 e quer fazer tudo, quer fazer faxina, e quer conversar com todo mundo, e quer gravar vídeo de madrugada, né? Que nem eu, por exemplo. Então, o que acontece? Essas pessoas que têm esse problema, elas acabam, ao longo do dia, tendo um cansaço maior. Por quê? Porque o corpo ele não descansou de forma suficiente para que depois, quando você fosse ali ao longo do seu dia, né, na sua rotina, levar tudo bonitinho lá, seu trabalho, seus estudos, a sua vida normal, você não consegue, fica atrapalhado. Dá problema, dá ruim, né? Gente, não repara no meu cabelo não, que hoje não tá amigo, tá bom? Só sem querer cortar um pouco aqui a questão do sono, mas, meu Deus do céu, tá horrível. Então, o que acontece? A pessoa, ela fica naquele looping estranho, sabe? Parece que trocou o dia pela noite sempre, todos os dias, e todos os dias vai dar aquele cansaço estranho, que não é um cansaço normal. E isso acontece muitas vezes por conta de alguns hormônios. Sim, os hormônios, sempre eles estão sempre envolvidos com tudo. Mas é importante também a gente lembrar que nessa era da tecnologia, as pessoas têm dormido cada vez mais tarde, né, e de forma errada, porque isso influencia. Então você que tem o hábito de ficar no celular até mais tarde, assim como eu, não julgo, porque eu faço o mesmo, ou no computador, ou você aí que gosta de ficar jogando videogame até muito tarde, ou jogando no computador, fazendo coisas aí que você fica aí trabalhando, estudando, ou se divertindo, ou enfim, ou ficando nas redes sociais, não importa. Tudo que você faz antes de dormir, ele incentiva ou não o teu sono, né? Então, se você tá tendo um momento tranquilo ali antes de dormir, de silêncio, de paz e escuridão, você vai conseguir ter um sono legal, bacana. Se você tem alguns momentos agitados, um momento de agitação antes do sono, você não vai ter um sono rápido e produtivo, porque você vai ficar com aquele negócio, aquela adrenalina, aí já entra um hormônio, a adrenalina não baixa, né? Ela fica ali um pouco mais alta. Então, o que acontece? A gente precisa se desligar antes de dormir. A gente precisa entender
que esse tipo de coisa não é saudável, mas é difícil, né? Principalmente aí na quarentena, sem muita coisa para fazer, a galera não tem muito recurso, vai na internet mesmo e fica batendo papo até tarde. E principalmente os jovens de hoje em dia, né? Os jovens de hoje em dia, eles jogam no computador, jogam no celular até tarde, e isso afeta muito o sono e também afeta o processo de crescimento. Não só dos adolescentes, né? Que estão na fase terminal do crescimento, mas também as crianças. As crianças também têm dormido bem tarde, bastante tarde, e isso tem influenciado bastante. Eu tinha uma tia que diz, uma tia-avó, que ela sempre reclamava muito dessas coisas assim, sabe, de adolescentes e crianças rebeldes, né, que não faziam as coisas que os pais mandavam. E ela era descendente de italiano e ela era muito engraçada. Ela falava mais ou menos assim: olha, eu já falei que essa juventude hoje está perdida. Já falei que está perdida. Mas não se respeita mais. Não se respeita mais. A gente fica falando o tempo todo. Né? Que coisa que toda hora tem que ficar falando para essa juventude. Que não respeita as coisas que a gente manda fazer. Na minha época não era assim, não. A gente apanhava, mas apanhava era de vara de marmelo, a gente apanhava. Não era desse jeito, não. Fica aí nesses negócios de internet, desses negócios de tecnologia, que a gente já não entende de nada. Pelo amor de Deus. Eu não me conformo com uma coisa. Criança tem que estar na cama. Uma criança tem que dormir, tem que descansar, tem que fazer as coisas que a gente manda. Ora, porca miséria. E ela falava mais ou menos assim. Então, ela ficava meio revoltada, porque os jovens não obedeciam. E isso não mudou muito de lá pra cá, não, porque a gente fala, e eles não escutam. Não entendem a importância de dormir adequadamente e de abandonar a tecnologia antes de ir pra caminha. Difícil, né? Principalmente adolescente. Criança, acho que ainda é um pouco mais fácil agora. Adolescente, vamos combinar. Não é fácil, não. Agora, quais são esses hormônios que são envolvidos nisso e por que isso tudo acontece? Nós temos alguns estágios dentro do sono, conhecidos como N1, N2 e N3. O estágio N1 é aquele estágio em que você fica acordado, porém um pouco adormecido. Sabe quando você está assistindo televisão e dorme e alguém vem desligar e você fala assim: tô assistindo, tô assistindo, tô assistindo. Quem mandou desligar a televisão? A mãe da gente geralmente fica muito rapidamente nesse estágio N1 aí. E estágio N2, que é quando a temperatura do corpo abaixa porque você se desprende do ambiente. E estágio N3 do sono, que é o famoso sono REM, que é um sono mais profundo, onde a gente tem então a liberação de alguns hormônios que são responsáveis por esse processo todo. E dentre esses hormônios, nós temos aí alguns que são até bem conhecidos pelas pessoas. A melatonina é o mais comum, a somatropina, que é conhecida também como GH ou HGH, e a adenosina. Mas qual que é a responsabilidade desses hormônios? Pois bem, a melatonina é aquele hormônio que é estimulado quando a gente fica num ambiente escuro, completamente escuro. Não é uma luzinha acesa, não é uma luminária, um abajur, uma lâmpadazinha ligada na tomada. Não. É quando você fica na escuridão total. Total. Entendeu? Então, para que esse hormônio seja estimulado, você precisa estar na escuridão total. Essas pessoas que dormem com a luz acesa porque tem medo, porque não consegue ou sei lá o que, muito provavelmente podem não saber disso, mas têm de alguma forma o sono um pouco prejudicado. Por quê? Porque quando você não apaga a luz, quando você deixa alguma coisa acesa ao entorno, você não dorme direito. Você acaba tendo um sono um pouco perturbado, atrapalhado, sem saber que é por causa disso. Às vezes você não sabe disso. E você acende lá uma luzinha achando que vai ficar mais confortável, quando na verdade o seu organismo não gosta disso. Somatropina, ou GH.
Qual que é a função da somatropina, ou HGH? É a função do crescimento. Sim, ele é responsável pelo crescimento da pessoa. Crescimento, estatura. Eu acho que eu não dormia muito quando era criança. Não devia dormir direito. Enfim, eu devo ter algum problema com isso. Mas, deixando umas particularidades aí de lado, né? Ele é responsável pelo crescimento, sobretudo na fase inicial da infância, quando a criança ainda está naqueles primeiros anos em que ela é pequenininha e ela precisa desse estímulo para que ela cresça mais rápido. Então, esse hormônio ele é principalmente liberado durante o sono. Por isso que é tão importante você dormir adequadamente quando criança, para que você cresça saudável. Então, não atrapalhem o sono das crianças, né? Finalmente temos a adenosina, que é aquele hormônio que acumula energia durante o dia e provoca aquele cansaço no final do dia quando você vai dormir. Ele, junto à melatonina, que é estimulado no escuro, faz com que você sinta aquela sensação muito grande de querer deitar e dormir aquele soninho gostoso, sabe? Então, esse hormônio é responsável por isso. Muitas vezes, quando a gente tem um dia muito conturbado, às vezes demora um pouco para esses hormônios entrarem em ação. Por quê? Existe um outro hormônio que se chama adrenalina, que ele muitas vezes está alto e demora um pouco para ele cair e entrar em ação a adenosina junto com a melatonina. Para que haja isso, você precisa estar em repouso e precisa estar desligado das coisas todas, né? Da tecnologia, das pessoas, da televisão, enfim, de tudo isso, né? A televisão também faz parte da tecnologia, enfim. Então, você precisa se desligar de tudo isso. Se você não se desliga disso, você não consegue ter sono rapidamente. E para quem não sabe, o sono REM é aquele sono mais profundo em que você sonha. Então, quando você consegue chegar nesse estágio do sono REM, que é o sono mais profundo, é quando você consegue de fato sonhar. Você está completamente desligado, a sua mente está descansando, seus hormônios estão controlados, sendo secretados da forma correta, e aí vem essa parte do sonho, que é difícil para algumas pessoas aí, mas nem tanto para outras. No meu caso, super fácil, eu durmo e sonho sempre. Bom, esse ciclo é repetido cerca de 4 a 5 vezes por noite. Então, enquanto você está dormindo, esse ciclo ele é repetido essa quantidade, mais ou menos 4 ou 5 vezes. Ou seja, ele passa pelo N1, N2 e N3, depois ele volta para o N2 para poder ir para o N3, volta para o N2 para ir para o N3 e assim sucessivamente cerca de 4 ou 5 vezes. Algumas coisas também prejudicam o sono. Coisas como, por exemplo, bebidas alcoólicas, café, chás, alguns chás, né? Chá mate, chá preto, são algumas coisinhas aí que acabam prejudicando o sono. Comidas pesadas durante a noite, uso de drogas entorpecentes, muitas vezes atrapalham demais esse processo da queda da adrenalina e da elevação da adenosina e da melatonina. Então, por isso, vocês precisam sempre pensar que antes de dormir não é saudável você comer nada pesado, nem beber nada que vai interferir, nem mesmo aquela coquinha gelada que você tanto gosta. Bom, meus amores, eu vou ficando por aqui e lembrando a vocês que a insônia muitas vezes está ligada a fatores muito mais psicológicos do que físicos e hormonais. A insônia muitas vezes está ligada a fatores emocionais. Sim, e aí é preciso procurar sempre um profissional de saúde adequado, um psicólogo, muitas vezes até mesmo um psiquiatra que entre com medicação, ou então procure ao menos um clínico que vai te encaminhar para o especialista correto, um neurologista, enfim. Existem muitos outros distúrbios aí do sono que a gente poderia comentar também, mas eu posso deixar isso aqui para algum outro dia e em algum outro vídeo a gente fala mais um pouquinho disso, ok? Se vocês gostaram, deixem o like aqui embaixo, compartilhem
E acionem o sininho, por favor, para que vocês estejam sempre dentro dos meus vídeos, para que você não perca nada. Acione o sininho das notificações e seja avisado imediatamente que tem vídeo no canal, beleza? Vou ficando por aqui. Beijos, beijos, beijos. Amo vocês, meus amores. Tchau, tchau!